mais um podcast Negócios em Alta, empreendendo o futuro. E eu vou te contar uma situação muito importante. Esse episódio aqui tá recheado, mas tá lotado de dicas que são valiosas. Então faz o seguinte, pega papel e caneta, senta aí e vamos junto com a gente. Segue nosso podcast Negócios em Alta. Negócios em Alta, episódio número 7, empreendendo o futuro. E eu estou com um convidado todo especial hoje. Ele é empresário no setor de tecnologia há 22 anos. Ele é engenheiro de sistemas certificado pela Microsoft e pós-graduado em tecnologia da informação e segurança pela Federal do Rio de Janeiro e também pela PUC. Ele ministrou aulas para concursos públicos e atuou como gerente de projeto na Caixa Econômica, na Oi e também no metrô do Rio de Janeiro. Desde 2002, ele atua como consultor de tecnologia para o mercado de eventos e formaturas e atualmente ele é gerente de contas do SGE, que é o Sistema de Formaturas e Eventos. Além de suas credenciais impressionantes, ele possui uma paixão não revelada no seu currículo: a cozinha em pratos sensacionais e a fotografia artística, com um olhar refinado para a beleza e a expressão. As suas fotografias são mais do que imagens, são verdadeiras obras de arte que refletem sua sensibilidade e a perspectiva única. Queria agradecer demais, muito obrigado por aceitar o nosso convite do podcast Negócios em Alta, Hélio Galvão. Obrigado você, Andrezão, pelo convite. Obrigado aí à produção também. Vamos embora. Isso mesmo. Como você fala aí, pau na máquina. Pau na máquina, é isso mesmo. E vamos direto e reto, vamos lá para o início da história toda. Hélio, a gente sempre se pergunta, né? Da onde vem essa história do empreendedorismo dentro de Hélio Galvão? Conta um pouquinho disso pra gente. Cara, eu acho que isso vem desde novo, né? Eu acho que a gente foi criado, né? Somos 4 irmãos, a gente sempre foi criado muito para o mundo. E sempre se virando, né? Então a gente sempre aprendeu a se virar, a resolver as coisas praticamente sozinhos, né? E eu acho que começou um pouco disso, né? Por aí, né? Acho que aquela disputa também, né? Muitos irmãos ali. E desde cedo eu já tinha curiosidade em como as coisas funcionavam, né? Gostava, por exemplo, de desmontar brinquedos, ganhava brinquedo, brincava um dia, no dia seguinte já desmontava para entender como é que funcionava, né? Então acho que era muito curioso também, né, de entender como as coisas funcionavam. Caramba, é uma jornada. E aí fui desenrolando, né, essas situações, né, entendendo a necessidade também de ter meu espaço, né, talvez ali com meus 12, 13 anos de ter o meu dinheirinho ali para jogar um fliperama, né, para comer um lanche, alguma coisa. E nessa fase, nessa época, eu comecei a me interessar por eletrônica. E aí eu comprava revista na banca de jornal, com circuitos para você montar, né? Tinha dificuldade porque não tinha local para comprar peça, né? Então era um pouco difícil, mas eu conseguia alguns locais, né? Não tinha, por exemplo, no Rio, uma Santa Ifigênia da vida. Sim. Né? Mas tinha alguns locais eu comprava e fui aprendendo. Fui estudando eletrônica sozinho, lendo as revistas, né? E aí eu me descobri um autodidata ali, nesse período também. E comecei a ganhar um dinheiro, consertando televisão, ventilador, som. Cara, eu devia ter uns 14 anos já. E montava uns projetos para mim, uns circuitos, né? Coisa, assim, detector de metal, alarme, umas coisas bem bobinhas assim, mas tinha aquela coisa de estar ali enfiado, né? Aprendendo e empreendendo, né? De fato, né? Mas isso construiu, assim, o Hélio Galvão de hoje, você acredita? Eu acho que sim. E meu pai também dava muita liberdade assim, para aprender as coisas, né? Não só essa parte da tecnologia, mas a gente viajava muito, né, para o interior de Minas, então assim, eu ficava no meio do mato, solto lá, então eu ficava querendo descobrir tudo ali, como é que as coisas funcionavam, né, então eu sempre fui muito curioso. Eu acho que vem muito disso, essa curiosidade, essa necessidade, vamos dizer assim, da sobrevivência, né, de me virar. Sim. E que isso, acho que hoje isso se resume numa questão de ter uma liberdade, uma independência, assim, né, para mim é muito ruim depender de algumas pessoas para fazer certas coisas. Claro que a gente precisa de ajuda na vida. Claro. Mas eu acho que para mim o grande ponto é esse, assim, ter essa liberdade, né? De aprender, de ter essa facilidade também de
entender como as coisas funcionam, né? E ensinar também, né? Porque acho que quando a gente ensina, a gente acaba aprendendo mais e repassando. Isso mesmo, muito bom. O Hélio, agora sim, até falei logo acima sobre fotografias, né, artísticas, lugares, enfim, momentos. Eu até sei que você tem um Instagram, né, mais particular seu, com essas imagens. Conta um pouquinho disso pra gente, né, falando desse mundo de fotografia, de fato. Eu acho que eu sempre tive um apreço, assim, por algumas coisas de arte, assim, música também, né, também não está no meu currículo, eu fui músico um tempo, né, gosto muito de música. Muito bacana. Eu não lembro exatamente quando começou essa questão da fotografia, talvez com um primo meu de São Paulo, que ele é fotógrafo profissional e ele é professor da USP, né, ele é muito bom fotógrafo, né, ele tem um olhar artístico muito, muito legal. E eu comecei a vê-lo fotografando, e aí eu comecei a dar meus pulos também na fotografia, né? Comprei uma câmera usada na época, não lembro qual o modelo, e comecei a fazer fotografia. E ele mesmo me disse, cara, você tem olho para fotografia, né? Então eu comecei a gostar também, né? De parar num lugar, às vezes no meio da estrada ou no canto, ou estar numa situação bem aleatória e fazer algumas fotografias, né? Então comecei a ter também esse apreço, né? Por essa questão da fotografia, né? Eu acho legal, assim, é uma coisa que para mim é muito interessante. E aí nós falamos também de cozinha. Parece que você é um especialista aí na cozinha. Me conta um pouco disso. Qual que é o prato aí que pode ser? Eu gosto de cozinhar bastante coisa, mas acho que das culinárias, assim, acho que mundiais, acho que a minha preferida é a italiana, né? Eu gosto bastante, então, assim, da parte de massas, né? Risotos, né? Pizzas, mas de fazer aquela coisa bem a fundo, né? De estudar a receita, de estudar a origem, né? De pegar referência, né? De entender, até porque é um pouco de química, né? É muito interessante assim um processo. E algumas pessoas elas acham que é uma coisa complexa, que é uma coisa refinada, mas nem sempre é, né? Às vezes é uma coisa muito mais de você ter o tato ali, de entender o que você está fazendo, aonde você quer chegar, por referência, e usar bons ingredientes, né? Então, a minha preferida, de fato, é italiana, mas gosto também da cozinha brasileira, né? Espanhola, mas brasileira também é muito boa. Caramba, já fica no radar aí a gente convidar o Hélio um dia para cozinhar uma massa pra gente, ó. Conversei muito tempo também com o Jean da Q7, né? A gente estava conversando sobre fermentação de massa de pizza, né? Usando farinhas, que ele tem na casa dele um forno, enfim. A gente ficou horas batendo papo sobre isso, né? Sobre técnicas, é interessante, né? Pode você ver, outros conhecimentos que a gente acaba agregando na vida. E assim, é legal porque eu acho interessante a gente ter hobby, né? Até como você tem os seus hobbies, acho interessante a parte que você gosta de bike, né? De motocross, né? Que é um momento seu ali, né? Fora de trabalho, fora de família, ou seja, é André com André, né? Você ali fazendo. E o interessante, acho que da cozinha, eu descobri também um tempo depois que o mais legal é você cozinhar para as pessoas, né? Assim, é uma entrega, é um ato de serviço, né? Um ato de servir, né? Sim. É muito bacana. É uma coisa interessante, assim. Dizem que é um ato de amor e tal, mas realmente é. Porque você está ali se dedicando, você coloca energia mesmo ali, né? Os ingredientes naquelas coisas ali, o cuidado que você está fazendo. Sim. E a pessoa vai comer aquilo, né? De fato, né? Desde um jantar, do café da manhã que você prepara para o outro. E tem aquela velha máxima, né? Que as pessoas falam, você é o que você come, né? De fato, isso é uma grande verdade, né? Exatamente, isso mesmo. Mas me conta um pouco, Hélio, quando a gente fala, né, relacionado a tudo, ao nosso mundo, né, tanto a vida pessoal, como também trabalho, né, o futuro até da empresa, da onde vem, para onde vai, Hélio Galvão? Olha, essa pergunta é mais difícil, né? Da onde que eu vim, para onde a gente vai, acho que todo dia a gente caminha um pouquinho, né? Acho que a gente vai traçando aí um caminho a cada dia, né? Fazendo algumas escolhas, algumas certas, algumas erradas, mas eu acho que a nossa grande missão acho que é evoluir, assim, né? Procurar até fazer o bem, né? Para as pessoas, né? Aprender, né? Evoluir e repassar, né? Ensinar para filhos e tudo mais, né? Deixar alguma coisa de fato, né? Que acho que o conhecimento a gente deixa, né? Sim. Acho que o resto vai embora, mas acho que o que fica é isso, né? Muito bom, muito bom. E agora já entrando um pouquinho nessa área de tecnologia mesmo, né, Hélio? Quando que você tomou a decisão de realmente, eu vi que lá atrás, né, você já teve uma história ali desde os brinquedos, enfim, mas quando você tomou a decisão de falar, cara, acho que um sistema para formaturas, enfim, nessa linha, acho que é a nossa pegada. Isso é interessante, porque eu comecei a
consertava computador, comecei lá com aquelas televisões, com essas coisas, e acho que por volta de 98, 99 surgiu a oportunidade, até um pouco antes, de consertar computador, trabalhar com essa área de técnica, né, de montar computador. E numa dessas indas e vindas, eu fui contratado por uma empresa do Rio, que foi até onde eu aprendi como funcionava a formatura. Eles me chamaram para fazer um trabalho, uma consultoria, e para refazer a rede deles, né, reorganizar tudo, né, enfim. E aí, uma vez lá dentro, eles perguntaram, você desenvolve o sistema e tal? E eu falei, olha, eu não desenvolvo, mas eu posso, né, desenrolar isso para vocês. E a gente criou um sistema lá para eles, né, a primeira versão. Eu fiquei lá umas 2 semanas enfiado lá e aprendi como é que funcionava o negócio. Caramba. E criamos a primeira versão de um sistema para essa empresa. Uma versão bem antiga, mas para a época era o que tinha de tecnologia. Isso foi em 2002, mais ou menos. Em meados de 2004, 2005, eu comecei a pensar, cara, posso tentar levar isso para o mercado. Sim. Comecei a transformar isso num produto. E eu também tinha muita curiosidade nessa área de artes, né? Mexer com Corel, Photoshop, né? Então também aprendi sozinho a mexer e pegava referência de arte, né? De tudo. E aí eu comecei a fazer folder, fiz site, né? Comecei a criar o produto SGE de fato. E aí comecei a vender, né? Comecei a ligar para as pessoas, né? Ligar para o Brasil todo. Não tinha hoje essa facilidade toda da internet, né? Então era ligação atrás de ligação, não tinha WhatsApp. Era telefone mesmo, né? Telefone, e-mail no máximo. Minha conta vinha um absurdo de telefone, porque você pagava ainda inteiro urbano, né? E-mail era pouco, você tinha mais telefone. E muitas vezes eu fazia visita, né, para as empresas. Então, assim, várias vezes eu fiz bate-volta, não tinha dinheiro, pegava, ia para Curitiba, bate-volta, São Paulo, bate-volta. E aí começou de fato em 2002. E aí depois eu, né, contratei outras pessoas para trabalhar, né, comigo. Uma parceria, a gente começou a criar o sistema web como ele é hoje, né? Já com tecnologias voltadas para o mercado hoje, e foi evoluindo. Muito bom. Uma pergunta surgiu aqui agora. Você tem algum cliente desde esse início, 2002, 2005, mais ou menos? Você tem algum cliente desde lá até hoje com você? Temos a Quarto Grau, por exemplo. Quarto Grau. A Quarto Grau passou por várias, né, mudanças de direção. Sim, claro. Quem mais dessa época? Preciso lembrar, mas assim, tem alguns clientes bem antigos mesmo. Temos, por exemplo, a Giovana da 100% Eventos. Ela é cliente número 15. Engraçado, 15? Eu tenho alguns números de cabeça, né? Sim. Ela foi o número 15. Trabalhamos para quem mais? Tem a Giovana da 100%. Teve gente que ficou bastante tempo. Assim. E algumas empresas fecharam, né? Algumas outras mudaram de ramo, enfim, encerraram as portas, mas Quarto Grau desde o começo. E acho que a antiga, assim, tem a K1, que é do Mato Grosso do Sul, né? De Campo Grande, né? Campo Grande. Eles são a 13, né? A 13? Nossa, mas ó, são todos clientes meus até, assim, tanto a Giovana da 100%, né? Espírito Santo. Sim. E a K1 também do Mato Grosso. A K1, o dono Alexandre, agora ele acho que ele saiu. Ele saiu, tá com o Rosário, né? Com outro sócio dele, né? Isso. Alessandro? Alessandro Rosário, isso. Gente boa. Gente boa lá também. Um cara empreendedor também. Muito bom. E quando a gente fala em sistema, né, de gestão para formaturas, enfim, que é o teu score de negócio de fato, que é o SGE. Qual a dica que você tem para os nossos ouvintes hoje? Quando a gente fala de processos, fintech, dá uma geral para a gente, Helio. Cara, dica você diz em relação à organização da empresa. Isso. Eu acho que, assim, dica, e é uma coisa que eu bato muito na tecla, é treinamento. Poucas empresas dão essa ferramenta para importância. Então, elas, por exemplo, demitem funcionários, às vezes é um funcionário que sabe tudo. O cara é bom, você pega um cara ali que é fora da curva, ele ensina, aprende o sistema, aí do nada ele é demitido. Então, eles não têm, por exemplo, nenhum plano de retenção de talento, de funcionário, sabe? Então, simplesmente demite. Não faz uma transição, né? Isso é a maioria. Então, acho que investir mais no capital humano seria a minha dica principal, né? Valorizar, né, as pessoas que trabalham ali e, havendo necessidade de uma demissão ou de alguma mudança, fazer um plano de transição legal para quem fica, né? Porque sobrecarrega todo mundo. A empresa que fica com um funcionário que está despreparado e a gente, porque a gente acaba dando treinamentos infinitas vezes para uma mesma empresa. E isso acaba
gerando um custo também. E tem hora que é um treinamento na mesma área ali, que seja talvez o atendimento, a abertura de uma nova turma, enfim. Então acho que a dica é mais essa, assim, acho que é investir em treinamento, né, capital humano. Não é uma cultura muito forte do nosso mercado, né? Até as pessoas também das consultorias que você faz, por exemplo, né? Acredito que você tem um pouco de dificuldade para entrar em algumas empresas. Né? Desafio, né? E outro desafio, assim, é entender a diferença entre preço e valor, né? Então as pessoas às vezes veem muito preço e não valor, né? Então assim, olha, esse preço, André, é justo, eu sei que é teu trabalho, mas e entendo que tem um valor grande, mas assim, eu não posso pagar, está fora do meu orçamento. Podemos negociar, você faz é diferente do cara falar assim, isso está caro. Eu pergunto, mas está caro em relação a quê? As pessoas às vezes não têm uma referência. Só diz que está caro. Eu falei, tá, mas eu preciso de uma base comparativa. Então, acho que existe essa diferença hoje de preço-valor e essa questão aí que eu falei da capacitação, treinamento. Sim, eu acho que é importante focar nisso, né? As empresas focarem nisso. Sim, então um ponto que você traz aqui é bem claro, essa situação do treinamento de pessoas, né? Quer dizer, temos uma tecnologia muito boa, temos sistema e tal, mas preciso de gente ali que saiba operar isso tudo, né, Hélio? Como qualquer outra área, né? Você vai trabalhar na parte de áudio e vídeo, você tem que ter uma noção básica ali. Fotografia é a mesma coisa. Você não pode pegar qualquer um e botar para fotografar. Ele tem que ter conhecimento de luz, do tipo de lente, do que ele quer passar, né? Mesma coisa, o cara vai pilotar um avião, ele tem que fazer um curso, passar por horas ali de voo ali antes dele pilotar aquilo. É uma responsabilidade grande. Sim, o sistema é a mesma coisa, né? Por mais que sejam simples, né? Se você não tiver um bom treinamento e não for bem usado, daqui a pouco você vai ver as informações lá na frente em relatórios estão erradas porque foi alimentado errado, fora de boas práticas, né? Então, assim, faz uma grande diferença. Puta, caramba, é isso mesmo. E, Hélio, quando a gente fala na gestão de empresas, a gente está muito ligado à parte financeira, né? Quando a gente fala nas fintechs hoje, referente ao mercado de formaturas e tal, o que você vê disso e como que está isso dentro do SGE até? Vamos lá. Eu já acompanho isso há bastante tempo. A K1, por exemplo, lá atrás, o que eles já faziam? Né? Algumas empresas já de algumas regiões já faziam isso. A própria comissão de formatura já abria a conta deles em bancos locais. Sim. E a empresa só administrava ali em conjunto com eles. Então isso era uma coisa muito comum em algumas regiões do Mato Grosso do Sul e em Minas também. Né? Em São Paulo acho que não era tão comum. Então eles já tinham, na verdade, esse pensamento. Né? E a gente, lá em 2000 e pouco, a gente permitiu que dentro do sistema já se fizesse isso, ou seja, gerenciasse múltiplas carteiras da própria turma, né? Só que era uma coisa muito mais romântica, era boleto, né? Era cheque, era uma coisa mais simples. Sim. Hoje você tem um modelo desse muito mais evoluído, né? A gente hoje tem inclusive uma solução dentro do sistema, né? Que é o SGPay, que aí de fato é uma fintech, ou seja, tecnologia com finanças, que a gente permite que essas empresas consigam fazer a mesma coisa com as comissões de formatura ou com a própria empresa, mas automatizando vários processos de recebimento, de pagamento a fornecedor, né? Então hoje a empresa ela recebe de um cliente, de uma comissão, pode ser numa conta virtual da própria comissão ou numa conta virtual da própria empresa. Sim. Né? E com o modelo de gestão que a gente criou. Por exemplo, eu posso definir que a turma vai ter um modelo próprio dela, ou seja, ela arrecada e ela paga fornecedores, a empresa só visualiza e acompanha para sinalizar se está na adimplência alta ou não. Sim. O modelo híbrido, que a empresa e os clientes da comissão trabalham em conjunto, e o modelo só da empresa, que a empresa arrecada na conta dela, mas mesmo assim numa conta digital. Né? Então tem essas facilidades. Tem várias versões que até o empresário, até o cliente final, ele já pode escolher como ele Pode, a gente oferece essas três lá, porque assim, a gente entende que tem comissão que quer ter o controle absoluto. E a empresa só visualiza. Por quê? A empresa tem que falar, olha, André, essa turma aí, sua turma, cara, a arrecadação tá baixa, vocês não vão conseguir fazer a festa, vamos dar um gás. Tem turmas que querem fazer tudo sozinho. Eles cadastram o fornecedor e eles pagam. Então você tem basicamente 3 modelos de gestão possíveis ali. E você pode criar quantas contas você quiser. Isso é interessante, esse modelo, até porque evita também aquela questão da bitributação de alguns serviços. Sim, né? exato. Então, assim, às vezes a empresa de formatura recebe e aquele dinheiro não é dela, ela está só fazendo a custódia. Ela vai pagar o buffet, vai pagar o local e a comissão dela ela paga, né? A parte fiscal, a nota, enfim, tudo mais. Fiscal e tudo mais.
Então a gente está assim, tá bem inserido, a gente está querendo evoluir também, né, essa parte da fintech para trazer outras facilidades para as empresas, né, outras formas de pagamento, né, outras questões relacionadas à venda também, facilitar a venda, né? Sim, facilitar cada dia Sim, mais. para o cliente também pagar, renegociar uma dívida, né? Exato. E aí, um pensamento também. Empresas pequenas que hoje falam, putz, eu preciso de um sistema para começar a operar, porque eu me deparo bastante com isso, sabe, Hélio? Eu trago empreendedores novos, né? Até o intraempreendedor, né? Que tá, puta, eu tô pensando em montar uma empresa de formatura, André, por onde eu começo? Se eu falasse assim, por onde eu começo? Dentro do sistema hoje, acabei de montar uma empresa, qual que é a sua dica para mim? Dentro do sistema, quais são os módulos que eu tenho que entrar e fazer o negócio acontecer? Vamos lá, a gente está preparado já, até pela essa nossa bagagem, né? Pela experiência, a atender empresas pequenas, médias e grandes, né? Então, às vezes, uma empresa pequena, ele está meio perdido ali na hora de começar por conta da organização dele de projetos, né, e tudo mais. Então, ele começando, ele já vai ter de cara ali, pelo menos na nossa equipe, pelo menos ali 5 pessoas para ajudá-lo, né? Vamos falar de pós-venda, atendimento. Então, assim, ele já não vai estar sozinho. Por um preço justo para o orçamento dele, para um usuário que normalmente é o cara que está começando. Então ele vai ter acesso a uma ferramenta bem nichada, né, de um nicho de mercado bem específico, num valor que eu acho bem acessível, né? Ele tem esse primeiro momento. E assim, eu explico, olha, você vai ter um pouco de dificuldade, né? Você está começando, né? E a gente vai trabalhando o cliente lá dessa forma. Alguns têm dificuldade. A gente chama isso, né? Tem alguns termos em inglês, né? Que o pessoal gosta de usar, que é o tal do onboard, né? Eu prefiro falar que é embarque ou enfim. Sim. Mas é um onboard, ou seja, não adianta o cara só querer fazer. Ele tem que estar ali no dia a dia. Porque senão ele não embarca. Ele não cadastra as turmas, ele não anda para frente, né? Fica só na planilha, porque ele cria resistência. Sim. Então a dica é, cara, começa. O sistema ele vai servir para você organizar o teu negócio, para você olhar o todo, né? Então inicialmente o que ele vai usar, no caso da formatura, cadastrar um projeto, né, uma turma, cadastrar os planos ali de adesão, o valor dos produtos que ele quer vender e fazer a gerência do aluno, o atendimento do aluno, abrir um atendimento, né? Ou seja, o feijão com arroz, né? Eu chamo de cozinha, que é, cara, financeira e pós-venda. Então, mas aí é um ponto importante, Hélio, né? Você fala muito nessa gestão, que ele vai entender o que é o negócio dele, construir tudo, né, no sistema. Mas e quando ele vai também apresentar para o aluno, que seja lá numa sala de aula, que seja num colégio, enfim, com pai e mãe e tal, eu chegando com uma plataforma pronta, eu tenho aqui um aplicativo, eu tenho tal, isso dá mais respaldo para a empresa? Dá, porque provavelmente o concorrente dele já tem a plataforma, ou alguma outra, né? Então ele já vai chegar ali de igual para igual, tendo um aplicativo. E se for igual, melhor ainda, porque é menos um problema para ele resolver para bater a concorrência. Porque a concorrência, no final das contas, não é o sistema que a empresa usa, é o serviço que ela vai entregar. Então, muitas empresas no passado achavam que eu quero chegar com um sistema exclusivo meu, não quero que a outra use o teu sistema. Eu falei assim, não, isso não existe, não posso te dar exclusividade. Então, assim, se você vai chegar com a concorrência e com outra empresa que usa o mesmo sistema que o seu, ótimo, porque você já sabe as armas que ela tem. Prepara outras, né? Prepare outras, como uma proposta melhor, uma decoração melhor, um preço melhor, né? Então, ele também já consegue chegar numa apresentação com um aplicativo. Ele aprende a usar o aplicativo, é muito fácil, né? Mas a gente cria, toda empresa que entra tem um projeto de teste, né? Que ela usa esse projeto de teste para poder fazer as coisas dela lá de teste. Então a gente ensina ela a criar um contrato. Sim. O sistema ele assina um contrato online. Então a gente já ensina o cara a trabalhar ali de alguma forma. Então ele já chega na faculdade ou na escola mostrando o aplicativo, né? Já tem toda a referência. Então, eu falo que isso é muito importante, Hélio, porque assim, é duro, né? Eu sou um produtor de eventos, enfim, vou lá vender para um colégio, para uma faculdade, mas o que eu oferto de fato, né? Porque hoje a linguagem do mercado é a tecnologia, né? Que seja touch, que seja, enfim, no computador e tal. É tecnologia. E o que eu levo de experiência para esse meu cliente, né? De como ele vai acessar a nossa base, vai assinar o contrato, como você falou, que é importante, ou até mesmo como vai gerar o boleto, por onde ele passa o cartão de crédito. Precisa ter uma estrutura por trás, né? Sim, tem toda uma estrutura. E aí é interessante porque algumas empresas, às vezes, não compreendem isso, né? E aí entra a parte de tecnologia de fato, porque não é só um sistema, né? Não é só um computador que está lá rodando. Tem uma estrutura pesada, né? Você tem estrutura de segurança, sim, de tráfego, exato, né? Você tem que ter redundância. Então, por exemplo, hoje nossa estrutura toda ela é redundante.
Não é só um computador, se pifar, acabou. Não, eu tenho que fazer essa cópia, né? Não é um backup, é um espelhamento. E isso aumenta o custo também do meu serviço, mas é uma coisa que eu não posso abrir mão. Né? Então, assim, é um fato. Agora, claro que isso eleva um pouco o valor, né, o preço para o cliente final, mas é uma necessidade. Sim. Então, para isso tudo funcionar, tem uma estrutura, né, bem complexa, assim. Né? Para mim é simples, na verdade, mas se você for analisar como leigo, você vai ver, cara, realmente não é tão simples quanto eu penso, né, ser. Então, eu falo isso porque em muitos lugares do Brasil, eu vejo que assim, nossa, aquele vendedorzão ainda, né, que ganha ali no discurso, ganha tudo mais, mas tudo bem, mas e depois, onde que é o próximo passo, né? Por onde que eu acesso a empresa, por onde que eu acesso o contrato e tal? Na verdade, a empresa tem hora que não tem, é no Excel, ou manda o seu nome e CPF que eu te mando o boleto, enfim. Você quer um exemplo? Até desculpa lhe interromper, eu estava conversando semana passada com uma empresa do Sul, e aí ela estava me dizendo que ela faz a adesão da seguinte forma. Ela utiliza o aplicativo, até o nosso aplicativo, mas o cliente faz a adesão, mas não escolhe como vai pagar. Aí no dia seguinte, outro funcionário vê quem fez a adesão, entra em contato, manda um link de pagamento. Falei, olha, você está perdendo o calor do momento. O cliente está lá com um amigo, está no churrasco, sei lá, está saindo do banho, está no celular. Já deixa ele pagar ali. Entendeu? Já deixa ele pagar. Claro. Você não precisa esperar ele vir para você fazer a adesão dele. Eu falei, estava explicando isso. Outro dia também com um cliente de Family Day. Eu falei, olha, Family Day ali é um momento importante. Então você está ali, tenta fechar a venda, né, para o cara. Só que você não precisa também ser um vendedor chato, ficar insistindo ali. Só coloca ali aquele senso de urgência, oferece o produto e deixa o cara à vontade. Né? E aí você vai fazendo um sistema dessa forma. Você pega o aplicativo, já deixa aberto ali, engatilhado no nome do cliente, já fala, olha, super simples, é só pagar aqui pelo aplicativo, gostou da foto? Maravilha, pronto, você vai receber o álbum na sua casa. E explicar isso. Porque algumas empresas também, elas não explicam muito bem para o cliente como é o processo. E eu falo, olha, você tem que explicar desde a sala de aula como é que é o teu processo de venda. Que eles vão receber um código, de acesso e vão ter que baixar o aplicativo. Né? Pode ser online, você pode botar um QR Code, porque se isso for mal explicado, alguns vão ficar perdidos. Entendeu? Então, assim, não é só fazer a venda em si, é a venda e dar aquele empurrãozinho. Sim. Depois. Porque a venda tem todo esse lado emocional de você vender, conquistar pelo projeto, que enfim. É ótimo, Mas você tem a segunda fase. A segunda fase é você já, né, tipo, meio que treinar esse teu cliente para ele acessar a plataforma, enfim. Quer dizer, você tem uma estrutura ali, uma base toda, emocional, venda, depois você vai atender esse cliente, né? Então isso é muito importante na jornada. E muitas empresas às vezes você explica, às vezes eles explicam errado, porque o cliente passa o link errado. E eu explico, não, gente, o link é esse, dessa forma que funciona. E o sistema até gera algumas informações mastigadas ali. Mas você pode alterar do seu gosto, mas o básico tá lá, o link, o QR Code, né? O cara pode ler o QR Code com o celular e o cliente já baixa o aplicativo, né? E já consegue fazer adesão. Agora é importante que o vendedor explique isso. Olha, legal, vamos fechar a proposta, vocês vão receber dentro de 1, 2 dias, ou por WhatsApp, ou aqui na escola, na sala de aula, o código e o endereço do aplicativo é o QR Code. Baixa o aplicativo e só seguir o passo a passo. Né? Então, a Promove faz isso muito bem. Né? Eles têm lá uma parte de comunicação muito boa. Né? Eles têm uma coisa bem jovial, assim, muito interessante. Funciona bem. Porque outro dia eu pedi para dar uma olhada, para ver se a parte técnica também estava funcional. Aí dei algumas sugestões e tal, mas funciona. Mas isso, algumas empresas também, elas não têm muito isso. Né? Vai pedalando. Vai pedalando, exato. Vai pedalando, entendeu? Então, um dia eu passei por uma consultoria também na minha empresa, Hélio, né? Esse ponto é bem importante porque ele falava muito dessa estrutura no pós-venda, né? Porque uma coisa, claro, é vender, mas você tem que atender o cliente muito bem, você tem que produzir muito bem o evento, você tem que fazer uma entrega perfeita. Então, a venda é uma das etapas. E o sistema, ele acompanha tudo isso acontecendo. Sim, toda essa jornada. Toda essa jornada. Isso que é importante hoje. O que eu falo com o pessoal lá, não adianta só fazer a venda. E se a venda for excelente e a entrega for ruim... Pronto. Complicou o próximo contrato. Complica o próximo contrato, exatamente. Assim, é outro que ele não indica e a satisfação e a experiência do usuário fica ruim, sabe? Porque eu, por exemplo, quando eu vendo um produto, cara, eu vendo o que eu tenho, né? Se é algo que eu não tenho, porque a gente nunca tem tudo, é impossível, eu falo, olha, isso ainda não tem, a gente está criando, né? Claro que existem, né, enfim, prazos e definições para tudo, mas eu vendo o que eu tenho. E assim, eu tenho um prazer de saber que eu posso resolver aquele problema ali, com o que eu tenho ali. Exato. Sabe? E isso é muito bom. E se tem algum problema com a entrega, isso me deixa realmente um pouco incomodado, né?
essa falha na entrega, né? Uma coisa é um erro, agora uma falha numa entrega, numa coisa que a gente já tinha, por exemplo, sinalizado, isso é ruim. E algumas empresas passam por isso, né? De duas formas: o vendedor vende o que não tem, Sim. e aí a entrega é impossível, compromete o financeiro, ele Exato. pega a comissão dele. Ou o cara realmente vende muito bem e a empresa falha em algum momento ali, né? Por falta de processo, alguma coisa. Hélio, agora já entrando numa outra, né, numa área dentro do nosso setor aí, se nós falássemos de uma referência no mercado hoje, você tem uma ou duas empresas que você citaria hoje aqui pra gente no podcast? Referência, você diz, que me inspira a trabalhar, experiência profissional, ou empresas do mercado de formatura que eu falo, pô, esses caras são bons, eles Eu acho que empresa evoluíram. nessa linha, empresas de formatura, assim, empresas boas que, né, aplicam o sistema, enfim. Sim. Na verdade, assim, existem várias, né? Desde pequenas, que você se surpreende, até Sim. grandes, né? Por exemplo, uma empresa aqui no interior de São Paulo, que eu vejo que eles são bons, assim, além de ser bons profissionais, estão preocupados com o processo, é o pessoal da HBR, né? Que são muito gente boa, o Gabriel, o Ibrahim, né? Sim. Tem o pessoal de Minas, lá da Voice do Emerson, que eles são super organizados, né? Eles têm essa preocupação com o processo, né? Eles buscam estar sempre organizados, né? Com algumas questões. O pessoal do Davidson, da Estilos Ballroom também, né? Eu acompanhei muitos anos o crescimento deles ali. Eu acho que ele realmente tem uma coisa legal de empreender, né? Eles evoluíram muito ali em processo, organização. Foi um cara que veio de uma base muito humilde assim e aprendeu muita coisa, né? O pessoal da Promove também, que eu acho que eles têm uma pegada grande e agressiva assim, no mercado, né, de colação oficial. Sim. E tem a fotografia, eu gosto muito da Andrea, né, do antigo Estúdio A4, né, eu acho que ela é uma excelente fotógrafa, assim, de formatura, eu acho que ela tem uma questão muito boa com a fotografia. E por fim, um cara que eu gosto bastante também, que é um cara muito bom de fotografia, que é o Eduardo, da Focus 4. Cara 4. bom também. Belo Horizonte. Belo Horizonte. Belo Horizonte. É um cara muito bom, assim, bom de conversa, super inteligente, assim, um cara é incrível, né? E assim, ele entende tudo de fotografia, né? O cara Que bacana. Várias empresas aí, gente, que o Hélio citou. Muito bom, cara. Tem muito obrigado. outras, né? Mas acho que vem à cabeça são as que, né, tem mais movimento, assim, né? Demandam mais, assim, da gente de fato, né? Isso mesmo, isso mesmo. Gente, eu queria agradecer demais aos nossos patrocinadores, que é a Pixel Formaturas, né? O Forma Club hoje com mais de 190 empresas hoje em todo o nosso território nacional. O Conafor, que é o Congresso Nacional de Formaturas, que nesse ano de 2024 acontece no dia 23 e também no dia 24 de julho, né? A USGE, Sistema de Formatura, queria agradecer aqui demais, que vai estar no Conafor esse ano junto conosco. Obrigado pela confiança aí, Hélio. Maravilha. Né? E a gente vai ter todos os links aqui na descrição desse vídeo. Então você tem tudo ali embaixo, a descrição certinho, inclusive, né, o canal é para falar direto com o Hélio também. Né? E mais um detalhe, siga o nosso canal, compartilhe esse vídeo com outras empresas, com outros profissionais do mercado, que pode ser muito útil de fato. Tá bom? É isso aí. Hélio, temos um momento agora, você escolhe e também responde. Tá? Eu tenho um baralho aqui, Hélio. Ele tem várias perguntas. Você pode embaralhar ele como você quiser. Escolhe duas dessas cartinhas, me devolve, que eu vou te perguntar e você responde pra gente, né? Esse é o momento aí, ó. Filmando ele, tá embaralhando ali. Vamos pegar essas cartinhas. Aqui? Pode pegar duas e me entrega aqui. Isso aí, temos duas aqui. Bacana. Vamos lá. Vamos pela ordem numérica, ó, 20 número 34. O que te faz acordar todos os dias de manhã? Que me faz acordar todos os dias de manhã? Isso. Cara, acho que cuidar da minha família, de fato, e resolver problemas, né? Eu gosto de resolver problemas, resolver coisas. Acho que isso mexe comigo bastante. Ó, a gente já vê a cabeça do empreendedor, né? Primeiro, cuidar da família, sem dúvida, muito bom. E o segundo é resolver problema, né? Quanto mais problemas você resolve, mais valor você tem no mercado. Isso mesmo, parabéns, Hélio. Muito bom. Como você quer agir com as pessoas? Eu acho que de forma sempre cordial, né? Mesmo que a gente esteja, às vezes, em dias mais difíceis, né? De
forma cordial, acho que amável também, né? Sei que em alguns momentos é mais difícil, mas acho que de forma leve, tranquila, né? Acho que é isso. Acho que não tem por que ser muito diferente. Que bom, cara. Parabéns aí pela jornada, meu amigo. Mas nem sempre a gente consegue, mas assim, é essa busca, né? Essa constante evolução, né? Na maneira de falar e tudo mais. Inclusive evolui bastante, né? Acho que tempos atrás eu era um pouco mais ríspido, né? Até com alguns clientes também, sabe? Você vai aprendendo, né? N coisas, né? Você vai aprendendo, acho que no dia a dia, como se portar, como conversar, né? Absorver algumas situações, né? É nossa jornada de vida, né? Ele vai a gente vai aprendendo algumas coisas, sabe? A gente aprende que às vezes não vale a pena entrar em algumas batalhas porque não, você vai gastar tempo, energia, né? De fato. Exatamente, Enfim, muito bom, cara. E eu acho que a gente oferece aquilo que a gente tem, né? Dentro, né? Então acho que quero oferecer coisas boas, de fato. Muito bom, parabéns. Obrigado por esse momento. Entrando um pouquinho na jornada da empresa aqui, ó. Quando você vai contratar alguém, qual que é uma pergunta que você faz para esse colaborador? Porque isso sempre é uma dúvida do nosso Primeira coisa, se ele gosta do que faz, né? Se ele gosta daquilo que ele faz. Porque se não gostar, para mim, já é um problema. Porque eu acho que tem que fazer com prazer, sabe? Se não tiver prazer ali, acho que por mais que você pague o melhor salário, não vai ter capricho, sabe? Eu gosto das coisas bem feitas, sabe? Com capricho. Quem me conhece sabe que eu sou mais detalhista. E procuro sempre estar no detalhe ali, sabe? Entregar o ótimo, né? Que bom. E que pessoa que não daria certo trabalhando com o Hélio Galvão? Acomodados. Gente que tem que ficar lá puxando, e puxando. Difícil. Bem difícil. Engraçado. Ó, você vê, outro dia até fiz essa pergunta, né? Até para o presidente da Perform, para o André Biaso, e ele respondeu exatamente isso. Falou, André, se eu tiver que puxar a segunda vez, já vai ser praticamente uma demissão, porque eu não aguento, cara, pesa para mim. É difícil. Né? Eu acho que cada um tem uma missão, né? Não vai cumprir, avisa, olha, deixa atualizado, né? Não deixa você cobrar e fazer o trabalho do coleguinha, né? Porque, enfim. Ô Hélio, e só para você deixar uma dica aqui dos livros, que eu acho que é muito valioso esse momento, quais são os livros que você está lendo agora? Hoje eu estou lendo 2 livros, Galileu, Os Negadores da Ciência e Modernidade Líquida. Caramba. Bem legal, bem interessante. Muito bom. Hélio, você tem alguma pergunta para o André Lopes? Sem perguntas para André Lopes. Sem perguntas? Sem perguntas hoje para você. Ô, louca, fiquei até agora feliz, né? O cara nunca tem pergunta. Mas assim, geralmente as pessoas acabam encurralando um pouco o André, né? Fala, já que você está aqui, peraí, responde essa para mim. É muito importante isso. Mas, ó, tem um momento agora que eu falo que é o momento que de bate pronto de frente um com o outro, tá? Me complete a frase. Eu sou esquisito por quê? Todos somos, né, André? Todos somos um pouco esquisitos, né? Acho que o ser humano é esquisito no geral. Cada um na sua, mas você tem algum detalhe particular seu que você fala assim, puta, aqui eu sou... Cara, eu não sei. Uma pergunta interessante. Vou parar para pensar na sua pergunta. Refletir sobre. Vou refletir sobre. Então tá bom. Um perrengue que você já passou no mundo dos negócios. E o porquê? Perrengue no mundo dos negócios. Deixa eu lembrar aqui algum perrengue. Perrengue no mundo dos negócios. Tá aí uma boa. Deixa eu pensar aqui num perrengue. Eu tinha até lembrado de uma situação dessa. Lembrei. Foi o seguinte, logo quando eu comecei a fazer a venda, eu fazia algumas viagens, né? E às vezes eu não tinha dinheiro para pegar um avião. E eu vim para São Paulo, vim de ônibus, vim à noite para chegar de manhã, aí visitei várias empresas, aí voltei de noite, e aí o ônibus faz uma parada, se não me engano, em Resende, né? E aí saltei e tal, e aí por algum motivo acho que eu acabei perdendo o ônibus. Perdi o ônibus. Saiu sem mim. E aí eu fiquei desesperado, porque a minha mochila estava lá, eu estava só com a carteira e o telefone, e eu não tinha dinheiro para comprar outra passagem, nada. Cara, eu atravessei a passarela ali na Dutra e peguei carona com um caminhoneiro, pro Rio de Janeiro. Fui na cara e na coragem. Aí me deixou perto da rodoviária, e aí o ônibus acho que chegou, já tinha chegado, eu estava chegando, fiquei esperando para pegar minha mochila e voltei para casa. Eu acho que de perrengue assim, profissional foi esse.
Caramba, o cara tem Doideira, né? pegar uma carona no meio da estrada. Coisa de filme, assim. Nunca achei que eu fosse pegar uma carona com o caminhoneiro, né? Foi interessante. Obrigado ao caminhoneiro aí, deu a carona. O Hélio ajudou aí nesse momento, né? Hélio, quando a gente fala num setor de uma área ou um setor de uma empresa, né? Se eu pegar o Hélio Galvão e colocar lá dentro hoje, qual que é a área que você domina, que você bate no peito e fala, deixa comigo que essa aqui eu levo? Eu acho que, apesar de eu estar na área comercial, assim, na gestão, eu gosto muito da parte de infraestrutura, parte de dimensionamento de servidores, rede, segurança, né? Porque acho que eu venho dessa área, né? Dessa área técnica, né? Eu não sou programador, de fato. Eu venho da área de infraestrutura, né? Então acho que é uma área que me encanta ainda hoje, né? Tem muita novidade. Eu não estou nisso do dia a dia, mas quando eu pego para fazer, eu vou firme, vou fundo, sabe? É uma coisa que eu gosto. Caramba, então é isso, maravilha. Me conta uma coisa, uma verdade que as pessoas não falam e é importante para a gente ter sucesso. Uma verdade que as pessoas não falam. Realmente ninguém sai contando tudo aí, né? Mas é importante para a gente gerar sucesso na nossa vida. Eu acho que basicamente acho que um não nem sempre é um não, né? Às vezes um não olha, não hoje, mas quem sabe amanhã, né? Não talvez um dia, ou não talvez hoje você não esteja preparado para me atender, mas daqui a um tempo, quem sabe, né? Acho que é isso. Um não nem sempre é um não. Tem muita gente que não sabe lidar com o não, né, Hélio? Não sabe. Baixa a cabeça e ou fica com raiva, ou se fica frustrado. Acho que é isso. Ele recebe o não, você vai entender um pouco por quê. E às vezes não é nem por você, é do outro, né? Às vezes o cara realmente não está com a cabeça para aquilo naquele momento, né? Às vezes não é o momento dele, de fato. Várias empresas, por exemplo, que eu fui tentar no passado fazer uma venda, depois de alguns anos viraram cliente, né? Tinha algumas objeções que não abriam também, né? Então, tudo bem, eu peguei o não e ok, vamos para outro. Vamos atrás do sim, né? Exato. Isso é até importante, você falou que tem muitas empresas até que vira cliente do André Lopes hoje, Hélio, assim, estão há 1 ano, 2 anos, 3 anos seguindo o André e agora chegou o momento dele, né? Como você falou, talvez acho que é o momento certo. Ele falar assim, não, acho que é o momento agora de trazer o André para dentro para a gente fazer uma jornada. Mas é isso. Tem hora que a gente tem que ter essa calma e tranquilidade, né? Aceitar o não, vamos esperar o momento certo. Né? De fato é isso. Isso é muito importante. Me conta uma coisa. Se você tivesse oportunidade de jantar com uma pessoa que já se foi, Hélio, quem seria essa pessoa e por quê? Eu acho que provavelmente meu pai, né, apesar dele ter ido em 2015, ele foi tranquilo, assim, né? A gente já estava esperando a ida dele, mas talvez com ele para entender algumas questões de vida dele, né? Coisas que talvez a gente não tenha conversado, assim. Acho que mais isso, para entender certas histórias, né? Certos momentos dele, assim, né? As motivações, né? Dele, enfim, coisas do tipo. Mas talvez mais uma curiosidade. Muito bom. Se você tivesse uma oportunidade de desfrutar um ano sabático, para onde gostaria de ir e quanto tempo você passaria? Viajaria para N lugares, não viajaria para um lugar específico, né? Acho que eu faria um tour legal, assim. Talvez alguns lugares da Ásia que eu não fui ainda, algum lugar do tipo, assim, mais exótico. Você tem algum país que você tem, puta, eu queria ir lá, quero, talvez, próxima viagem, daqui 2 anos, enfim? Cara, eu gostaria de conhecer, de fato, a Austrália, Indonésia também, aquela região ali, né, da Oceania, ali, aquele pedacinho ali, acho que ele é interessante. Muito bom. Qual a área de desenvolvimento para a sua empresa que você estaria interessado em explorar mais, aprender mais, dentro do seu próprio ecossistema de negócio? Hoje, acho que a parte de inteligência artificial, né, tá um pouco na moda assim, mas acho que dá para extrair alguma coisa de interessante. E a parte de finanças, assim, associada à tecnologia, né, de fintech mesmo, né, expandir os horizontes da fintech e avaliar alguma coisa de inteligência artificial para dar algum norte para as empresas que têm mais dificuldade, né, para elas terem um assistente, uma ajuda ali, de fato, né. Sim. Eu acho que é isso. Muito bom. E aí, quando a gente fala realmente em fintech, né, ou talvez meios de pagamento, Hélio, é uma visão que eu tenho, que assim, quando a gente vai para fora do Brasil, né, a gente vê que as coisas lá de pagamento é basicamente ou dinheiro na carteira ou cartão de crédito, enfim. Por exemplo, o Pix, né, que nós temos no Brasil e, na verdade, lá fora não existe ainda, né? Existem outros meios lá, mas não o Pix ainda. O que você vê isso do nosso mercado
E como que a gente pode aplicar isso dentro de formatura? Você diz essas tecnologias novas? Tecnologias novas. É praticidade, né? Então, imagina, por exemplo, pegando a sua área um Family Day. A família te fazendo as fotos ali e tudo mais, né? Aproveitando aquele momento ali de emoção, né? O cara se formando, né? Enfim, a filha, o filho se formando. E já fazer a venda, né? Já receber por um Pix ali ou por um cartão de crédito, né? Dá essa facilidade, né? Ou seja, o cliente quer comprar, a empresa quer vender, então já faz a venda ali, essa facilidade, essa praticidade, né? Eu acho que é isso, né? E o Pix realmente ele é muito fácil, né? Ele é muito prático por isso, né? Mas, enfim, cartão, né, de crédito, eu acho que essa integração mesmo como facilidade. Muito bom, muito bom. Hélio, voltando um pouquinho para o Hélio Galvão de fato, né? Tanto entrando lá na jornada, talvez fotografia, talvez cozinha, enfim. O que é felicidade para você? Acho que felicidade, assim, eu costumo dizer que é o bem-estar subjetivo, né? Assim, você não é aquela coisa que você está bem todo dia, caraca, né, fazendo festa. Mas acho que é você estar numa constância, né, de humor, de tranquilidade no dia a dia, né? Então é o bem-estar subjetivo. E acho que para isso algumas coisas precisam funcionar, né? Então você está num lar, por exemplo, harmônico, né? Assim, claro que existem conflitos, mas tá com parentes e amigos com uma energia mais interessante, mais positiva, né? Você ter um trabalho que você goste, né? Uma coisa que não seja ali um fardo, né? Eu acho que essas pequenas coisas elas vão montando essa base, né? Você poder se alimentar bem, né? Ter um horário de descanso, né? Ter o seu momento. Acho que são pequenas coisas que se traduzem nesse momento de felicidade, né? Assim, nesse bem-estar subjetivo, né? Nessa sustentação. Sim. Você acha que isso está ligado um pouco também a talvez né, a nossa me perdi na pergunta aqui, mas a questão é que a gente construir um roteiro durante o nosso dia, construir, sei lá, Com né? certeza, isso é interessante, porque assim, eu estava até conversando outro dia com o pessoal da empresa, eles, porque você é organizado, tal. Mas não existe a pessoa 100% organizada, existe você buscar estar organizado. Né? Então ninguém é 100% organizado, tem muito imprevisto e tudo mais. Então é o que eu falo sempre, buscar estar organizado e se entender com as coisas do dia a dia, né? Então, por exemplo, com a parte de e-mail, né? A minha caixa de e-mail ela tende a estar sempre vazia. São as coisas que eu tenho para fazer ali, resolver e na minha agenda. Então, eu sempre tento programar uma agenda para o dia seguinte. Claro que nem tudo dá para você fazer. Então, eu acho que sim, você precisa ter ferramentas para esvaziar um pouco a cabeça. Sim. E jogar para papéis mesmo, né? Então, assim, agenda, e-mail. Não adianta você ter 300 sistemas de anotações, você fica louco. Então, acho que uma agenda organizada ou levemente organizada já te ajuda. Porque você bate o olho, você tem mais ou menos uma noção de como está a sua semana, para você rearranjar um compromisso, alguma coisa. E o e-mail também, né? Senão você fica com aquela caixa lá com 300 mil e-mails e perde-se o que é importante do que não é importante, né? Então, acho que essas duas coisas são importantes assim, para se manter a organização, faz parte, né? Muito bom, cara, é isso mesmo. Eu até falei, é um pouco a história da disciplina, né? Como é difícil a gente colocar isso dentro do nosso dia a dia, né, Hélio? É difícil, assim, eu vivo brincando, eu falo que eu tenho que tirar férias para organizar meu trabalho, né? Porque eu vivo organizando agendas, assim, né? E às vezes eu peco um pouco, coloco mais coisas do que eu vou conseguir resolver naquele dia, mas você vai aprendendo, né? Não, isso realmente não vai dar para fazer. Isso aqui eu vou jogar para outro dia. A pessoa quer prioridade? Tem que fazer isso, tem. Então joga para amanhã, bota lá vermelhinho, amarelo. Então você vai criando mecanismos próprios de controle, né? Muito bom. Cara, esse papo é sensacional aqui com você, Hélio. Muito obrigado aí. Me indica 3 pessoas para a gente ter um papo desse enriquecedor como esse nosso aqui. Cara, tem o Silvio Marcelo, que está agora na Grupo Vision, né? Que era da Sim Formaturas, um cara muito bom. Tem o Davidson, que eu acho que é um cara bom também de negócio, né? Tem uma história legal, acho que ele pode acrescentar bastante. O Davidson já está no radar, então você tem que encaixar essa tem agenda aí. O Emerson Paulinelli, da Voice, né? Que é um cara bom também, tem uma trajetória legal também. E tem acho que o Maurício da Promove, né? Que tem um case legal, né? Também, bem grande assim, né? Dessa parte de colação oficial. Muito bom. São 4 nomes aí que já, né, o Silvio Marcelo não estava
É Silvio Marcelo. Silvio Marcelo. Marcelo, né? Ele era assim em formaturas? Qual que é o... Que aí ele juntou com a Terceiro Grau. Com a Terceiro Grau. Lá da Bahia, que é com o Hermes, fotógrafo, né? Que é muito bom fotógrafo também. Sim. E eles montaram o grupo Vision, né? E aí ele é um cara bom de negócio, ele está sempre evoluindo, né? Na parte de gestão também. É um cara que eu conheci online, né? Ele trabalhava, na verdade, do Grupo Agito, lá de Diamantina, Ouro Preto, aquela região. Sim. E aí ele montou a empresa dele. Né? E desde lá que ele é meu cliente. Ele começou com cerimonial lá atrás, depois virou de formatura. Ele foi embora, e assim, ele deslanchou, entendeu? E ele vê potencial na ferramenta, ele é um cara que sabe usar, né? Ele sabe vender, né? Então ele tem uma pegada muito boa, ele está sempre se atualizando, fazendo curso de gestão, né? Isso. Um cara bom. É muito bom. Os nomes Silvio Marcelo, então, o Davidson, que já está no nosso radar, o Emerson Paulinelli também, e agora mais o Maurício da Promove aí, que a gente vai estender o convite também e organizar essa agenda aí. Muito bom, muito bom. Me conta um pouco, para a gente finalizar esse nosso papo aqui, me conta um pouco sobre novos projetos, SGE, futuro, como que está isso? Para a gente finalizando aqui. Eu acho que, assim, novos projetos dentro da ferramenta, a gente tem algumas ideias, assim, na parte de marketing, né? Para o que já existe ali, de Sim. clientes ali. Marketing, que eu me lembre, tem isso, tem uma parte de parcerias também com outras empresas de outros nichos, né, mas que interessam para todos. E a parte de fintech, né, a gente pensa aí depois talvez em virar banco, né, de fato, né, para oferecer linha de crédito, alguma coisa do tipo, né, porque é um mercado muito carente, de fato. 80% do mercado a gente considera um pouco carente. 20% são as grandes ali, né, 80% são pequenas e médias, né. Então, eles têm dificuldade de crédito, né, dificuldade com taxa, né? Então, acho que esses projetos mais isso, é fintech e marketing, né? Só que o marketing se desdobra em algumas outras ações ali. Não, o marketing é um mundo extenso, né? Extenso. Mas a fintech também, eu gosto muito dessa área, porque um ponto muito importante que a gente fala dentro da plataforma, Hélio, é a gente ajudar e cooperar com as empresas para ela ter essa separação dos valores, né? O que é dinheiro de futuro, o que é o dinheiro meu aqui e tal. Isso só a tecnologia também não ajuda, né? Tem a parte da educação, né? A gestão, entendeu? E isso é um fato, né? Que muitas empresas gastam aqui não tem, muitas empresas a gente já vê que quebraram, assim, por, às vezes, falha de gestão, né? Não é nem, às vezes, o pessoal questionava muito, o cara é mau caráter e tal, mas às vezes não é nem isso, às vezes o cara realmente ele quebrou porque ele administrou mal, teve uma super boa intenção, né? E acabou quebrando, né? Por falha na gestão, né? Gastou o que não tinha, né? Sim. Isso acho que ainda acontece, né? Um pouco, né? Bom demais, bom demais. Gente, chegou só para finalizar então, qual que é a dica ou insight que você teve ao assistir esse podcast aqui junto com o Hélio Galvão? Escreva nos comentários aqui nesse vídeo nosso do podcast, ou talvez no Spotify, onde você estiver. Queria agradecer também os nossos patrocinadores, a Pixel Formaturas, né? É a Forma Club, com mais de 190 empresas hoje em todo o nosso território nacional. O CONAFOR, que é o Congresso Nacional de Formaturas, que acontece agora dia 23 e 24 de julho. A Agência 8X, que organiza, que edita todo o nosso vídeo. O SGE, né? A nossa empresa né? O sistema de formaturas aqui que está conosco hoje. E a gente tem todos esses links aqui na descrição do vídeo. Agradeço demais, Hélio. Quer deixar uma última mensagem aí para a gente finalizar esse nosso dia? Participem do CONAFOR. Vai ser muito bom. Espero você ir lá. É isso aí, tá bom. E clica no link ali que tem o SGE. Se quiser falar com o Hélio, estamos ali conectados. Para você que assistiu esse episódio e você entendeu que ele faz diferença para o empreendedor de fato, faz o seguinte, clica no joinha. E esse teu joinha, ele vai ajudar o algoritmo do YouTube a disseminar mais esse vídeo para outras pessoas assistirem. E faz o seguinte, não se esquece, se inscreva no canal aí. Vambora comigo?